Bom dia, gente. Estamos aqui, né, mais uma vez para a nossa aula gravada, certo? Aula passada, a gente fez na nossa live, fez essa questãozinha aqui, ó, certo? Nosso primeiro exemplo, a gente fez, debateu bem ela, certo? Passei para vocês tentarem em casa essa outra questão, espero que vocês tenham tentado, e agora aqui eu vou resolver ela, certo? E aí eu vou resolver essa questão, qualquer dúvida que tiver, a gente tira na nossa live, certo? No horário de dúvida, tem tudo direitinho aí. Beleza? A gente vai começar por essa questão. Que diz o seguinte, que diz assim, encontre a resistência equivalente à corrente final, corrente que passa no resistor 1, corrente que passa no resistor 2, a tensão no resistor 1 e a tensão no resistor 2. Certo? Ele pede aí várias informações nesse exemplo. Eu tenho aqui um circuito elétrico, certo? Nesse circuito elétrico eu tenho, Arthur, o que é que significa esse negocinho aqui embaixo? Isso aqui quer dizer um aterramento, certo? Mas isso aqui você desconsidera, não vai interferir no seu circuito elétrico não, certo? É um aterramento de proteção. Nesse caso aqui, a gente tem uma fonte que é de 27 volts, certo? Uma fonte de tensão. O lado positivo é o traço maior, então em cima aqui, a corrente vai sair do positivo para o negativo. Dessa fonte de 27 volts, produz uma corrente IF, que é a corrente final. Essa corrente vem, chega nesse nó aqui, ó, ela se divide em 1 e 2, aí vem. Quando chega no nó aqui na frente, que depois passou dos resistores, elas se unem. E 1 desce, e 2 continua. Chega aqui no nó, ela se une e se torna IF novamente, certo? E aí ele diz na questão que tem um resistor 1, 9 ohms, resistor 2, 18 ohms, certo? E aí passa uma corrente I1 e corrente I2 em respectivos resistores. Beleza? Então ele pede para achar resistência equivalente, corrente final, I1 e 2, tensão 1 e tensão 2, certo? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aí é achar a resistência equivalente. Se você observar, a corrente sai aqui, ó, vem andando, chegou no nó, a corrente, o que acontece com ela? Ela se divide. Se ela se dividiu, então automaticamente aqui esses resistores eles estão em paralelo, certo? Então lembre, chegou no nó dos resistores, se a corrente se dividiu para dois caminhos, 3, 4, 50 mil, não importa. Se dividiu, resistores estão em paralelo. Se ele não se divide, resistor em série. Questão anterior que a gente fez, ó, chega aqui antes do resistor, só tem um caminho para passar, então ele não se dividiu. Então ele está em série. Já nessa questão aqui, chegou aqui, ó, no nó, ele se divide. Ó. Então, se ele se divide, então ele está em paralelo. Então, esses dois resistores estão em paralelo. Quando eu tenho dois resistores em paralelo, eu vou lá para a formazinha, certo? Na formazinha eu percebo o seguinte, em série é só somar, e em paralelo tenho essa primeira forma, que é a forma geral, e tenho essa outra simplificada quando eu tenho dois resistores. Eu gosto muito de usar essa daqui simplificada, certo? Quando tem dois resistores. Que é o caso da questão do exemplo, tem dois resistores. Então, vamos usar essa simplificada aqui. Arthur, e se eu fizer por essa outra? Dá certo também? Dá também. Pode fazer que vai dar mesmo valor, certo? Então, aqui, voltando para a questão, a gente vem para achar a resistência equivalente, certo? O que é a resistência equivalente? A resistência equivalente é que eu tinha os dois resistores, estava com dois resistores aqui, vou tirar os dois resistores, vou colocar um resistor que equivale a eles dois, certo? Faz a mesma função dos dois. Supra a necessidade dos dois, como se fossem os dois. Então, eu tirei os dois resistores e transformei em um resistor só, chamado resistor equivalente. Meu circuito agora ficou assim. Beleza? Eu preciso achar qual é o valor desse resistor equivalente. Para achar o valor da resistência equivalente, só fazer. Resistência equivalente é igual. Como eu tenho dois resistores, vamos usar a fórmula simplificada. Multiplicação dos resistores em cima dividido pela soma. Então, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Quanto é R1? 9. Vem dando lá na questão. Se olhar, R1 igual a 9. R2 igual a 18. Então, R1 igual a 9. R2 igual a 18. Dividir R1 mais R2. 9 mais 18. 9 vezes 18, 162. 9 mais 18, 27. 162 dividido por 27, 6 ohms.
Então, a resistência equivalente, ou seja, um resistor que nessa situação aqui, você pode tirar o resistor de 9, pode tirar o resistor de 18, para substituir, pode tirar eles dois e colocar um resistor de 6 ohm que resolve o problema, certo? Faz a mesma função, beleza? Tu, para que é usado muito essa questão de resistência equivalente? Acho que eu já falei para você, eu vou falar novamente. Você vê todos esses equipamentos, a tendência é que os equipamentos eles vão diminuindo, certo? Vão ficando mais compactos. Então, como é que ele consegue ficar mais compacto? Você antes tinha, pronto, um computador, antigamente, era um computador de mesa. Existia um computador de uma sala, quando surgiu, era uma sala. Mas aí fizeram aqueles computador de mesa, aqueles caixotes assim. Dali, a placa daquele computador era bem grandona, certo? Era grande. Então, foi o que fizeram? Foram diminuindo. E como é que se diminui essa placa? Diminuindo os resistores, diminuindo os capacitores, diminuindo os transistores, diminuindo os fusíveis, diminuindo todos esses equipamentos que tem, esses elementos que compõem uma placa. Então, quando eles vierem diminuindo, então como é que ele diminui? Ele diminui com a resistência equivalente, certo? Tinha 50 resistores, ele diminui para 3 resistores, ou para 2 resistores, para 1 resistor. Então, para isso, ele teve que calcular a resistência equivalente, para poder deixar bem pequenininha, para a gente poder estar com uma placa na palma da nossa mão, que é o celular, certo? Ou notebook, aí vai, o netbook, e aí vai. Então, para isso que serve a questão da resistência equivalente. Então, nesse nosso caso aqui, eu fiquei com uma fonte de 27 volts, uma corrente final passando e um resistor equivalente de 6 ohm. Então, já achei a primeira coisa que pediu aqui, ó, na questão, resistência equivalente. Beleza, show de bola, já ganhei meio ponto. Tá aqui, perfeito, bem facinho. Agora ele pede a corrente final. Então, vamos lá, para achar a corrente final, eu vou aplicar primeira lei de Ohm. Corrente final, certo? Que é a mesma coisa que corrente total. Eu vou aplicar a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz tensão vezes resistência. Tensão é igual a resistência vezes corrente. A fórmula URI. Tensão, resistência e corrente, certo? Aplicando a minha fórmulazinha, eu vou ter que, como eu quero achar a corrente total do meu circuito, então eu tenho que pegar, lembra que eu falei a vocês, ó, pessoal, todo mundo é no seu grupo. Se você pega o resistor 1, você tem que usar, quando aplica a primeira lei de Ohm, você usa tensão 1, resistência 1, corrente 1. Resistor 2, tensão 2, resistência 2 e corrente 2. Como agora eu quero achar a corrente total, que é a corrente final, então eu vou usar tensão total, resistência total e corrente total. Então tá aqui, tensão total, resistência total e corrente total. Minha tensão total, eu olho aqui, ó, minha tensão total, 27 volts. Então, vem aqui, coloco 27. Resistência total, o que é resistência total? É a resistência equivalente, que a gente achou agora, 6. Então, vem aqui e coloco 6. Corrente total, eu quero achar, muito simples. 6 está multiplicando, passa, dividindo. Então, fica, corrente total é igual a 27 dividido por 6. 27 dividido por 6, 4,5 amperes, certo? Então, a corrente total é igual a 4,5 amperes. Beleza, mais meio ponto, achei minha corrente total. Negócio fácil da bexiga. Beleza, show de bola. Agora ele pede para achar o valor de I1 e o valor de I2. Ou seja, a corrente que passa no resistor 1 e a corrente que passa no resistor 2. Quando eu tenho aqui a corrente total que eu achei que é 4,5, quando ela chegar no nó, ela vai se dividir. Vai uma parte para I1, vai uma parte para I2. Certo? I1 e vai uma parte para I2. Então, quando ela se divide, aí sim eu preciso saber, eu quero saber o valor de I1 e quero saber o valor de I2. Vamos fazer. Para poder se dividir, eu já deixo de usar o meu circuito elétrico compactado. Eu compactei. Como eu quero que passe em 1 e em 2, então eu ter que abrir o meu circuito novamente. Ou seja, deixar visível R1 e deixar visível R2. Então, eu volto para esse circuitozinho aqui, ó, que é o circuito da questão. Então, eu tenho 27 volts, corrente total sai, chega no nó, ela se divide em 1, se divide em 2. Vem descendo, quando chega no nó novamente, se une e volta a ser I total. Beleza? Aí eu percebo o seguinte, para achar I1 e 2, eu vou aplicar o seguinte, preste só atenção aqui, ó. I1, vamos achar I1. Como eu quero achar corrente 1, então eu vou aplicar a primeira lei de Ohm também, certo? Só que agora, lembra que eu disse a vocês, pessoal, cada um no seu grupo. Como é I1, então você vai aplicar tensão 1, resistência 1, corrente 1, certo? Então tá aqui, tensão 1, resistência 1, corrente 1. A minha corrente o resistor está multiplicando, então ele passa dividindo, isolar a corrente. Então vai ficar tensão 1 dividido por resistência 1
é igual a I1. Então, I1 vai ser igual. Vamos lá. Resistência 1 aqui no denominador primeiro. Daqui a pouco eu vou para a tensão. Resistência 1, então você vai olhar aqui. Resistência 1, ó, igual a 9 ohms. Então, você vem aqui e coloca 9. Perfeito, show de bola. Agora, aqui é onde é que está o famoso pulo do gato. O famoso checkmate. O que o cara que está familiarizado com o circuito elétrico, muita questão resolvida, aprendendo muito, estudando muito, ele vai dar esses pulos do gato. Ou seja, ele vai olhar um circuito e já vai captar a mensagem que esse circuito está passando, certo? Algumas estratégias, ou seja, ele usa a teoria na prática aqui na resolução do problema. Ele percebe o seguinte, beleza, quanto é o valor da tensão 1? Na questão, não vem dizendo o valor da tensão 1 aqui, ó. Pelo contrário, ele quer que ache, ó, tensão 1 e tensão 2. E aí, o que é que eu posso fazer? Aí é onde vem que o cara é genial. Como? Se você olhar, ó, eu tenho aqui, chega nesse ponto aqui, o que é que esses resistores eles estão em quê? Paralelo. Então, se eles estão em paralelo, eu venho lá para o conceitozinho, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Conceitozinho, ó. Resistor em paralelo. A corrente é diferente, mas a tensão é a mesma. Então, se o resistor estiver em paralelo, a corrente é diferente, mas a tensão é a mesma. Então, automaticamente aí eu já sei o seguinte, que nessa questão aqui, os meus resistores estão em paralelo. Então, automaticamente a tensão é a mesma. Ou seja, tensão em 1 é igual a tensão em 2. Beleza, show de bola, Arthur. Beleza, tudo bem, isso aí tranquilo. Mas ainda não achei o valor. Eu sei que é igual, mas qual é o valor dos dois? Eu sei que é igual, mas não sei qual é o valor. Só que aí você, como é um aluno altamente dedicado e sensacional em física, o que é que você vai prestar atenção nesse circuito elétrico? Você vai prestar atenção no seguinte, ó. Por que esses resistores aqui eles estão em paralelo? Porque, ó, eles entram aqui, a corrente tem, ó, o negativo do resistor, o positivo aqui, negativo e positivo. Então, ele tem aqui o começo e o final, começo e final. Se você olhar, o começo e o final do resistor 1 tá ligado com o começo e o final do resistor 2, ou seja, eles estão em paralelo aqui, ó, um do lado do outro, paralelo. Se você olhar direitinho aqui, se aqui não fosse uma fonte, aqui fosse um resistor, você concorda que também estaria em paralelo, os três? Então, automaticamente você percebe o seguinte, isso aí é o pulo do gato, certo? É o pulo do miau, é isso aí. Você percebe o seguinte, que aqui é a fonte, não é isso? Então, a fonte, ela também está em paralelo com o resistor 1, que também está em paralelo com o resistor 2. Então, automaticamente, a tensão que tem na fonte é igual à tensão que tem em R1 e é igual à tensão que tem em R2. Deu para entender aí o pulo do gato? Por que é a mesma tensão? Porque estão em paralelo. Os resistores eles estão em paralelo entre si e também estão em paralelo com a fonte, ou seja, com a fonte de tensão. Então, se a fonte de tensão é 27 volts, que você já sabe, como ela está em paralelo com R1, então R1 também é 27 volts. E ele também, R1 está em paralelo também com R2, então também é 27 volts. Então, esse aí é o pulo do miau, certo? Pulo do gato. Então, aí você percebe que tensão 1 é igual a 27 volts. Por que 27 volts? Ó? Tensão 1 e tensão 2 aqui em cima. Tensão 1 igual a 27, tensão 2 igual a 27. Por quê? Porque eles estão em paralelo. E como é que eu sei que é 27? Porque eles estão em paralelo com a fonte. Aqui, ó, tudo em paralelo. Então, como a fonte é 27, aqui também vai ser 27. Se a fonte fosse 200, aqui seria 200, aqui seria 200. Se a fonte fosse 1000, aqui seria 1000 e aqui seria 1000. Beleza? Show de bola? Então, já achei a outra pergunta que tem mais aqui, ó. Tensão 1 e tensão 2. Ou seja, mais meio ponto aí. Show de bola, papai. Sem fazer nem cálculo, só analisando a teoria e aplicando a teoria nos cálculos. Beleza? Aí agora eu venho. Agora é muito fácil. Tensão 1, 27, dividido por R1, que é 9, que a gente viu aqui na questão. 27 dividido por 9, 3 amperes. Então, a corrente que passa no resistor 1, que é esse aqui de baixo, é 3 amperes. Vou fazer a mesma coisa agora para o resistor 2. Está aqui meu resistor 2. Como é o resistor 2, vou aplicar a primeira lei de Ohm também, só que agora vai ser no grupo do 2. Então, vai ser tensão 2, resistência 2 e corrente 2. Isola a minha corrente, tensão 2 dividido por R2. Tensão 2, com o pulo do gato, eu vi que é 27 volts. Então, está aqui 27 volts. Resistência 2 é 18. Resistência 2, 18 aqui.
27 dividido por 18 igual a 1,5 amperes. Então, quando ele chega, ele sai aqui 4,5, quando chega aqui na ponta, aqui no meu nó, quando chega no nó, ele vai para I1, 3 amperes, e vai para I2, 1,5 amperes. Se você olhar direitinho, ó, no nó aqui, aí ele desce 3 amperes. Chegou nesse nó. Esse outro vem com 1,5. Chegou nesse nó. Quando chega aqui, eles se juntam novamente. Então, volta a ser a corrente final, ou seja, volta a ser 4,5. Deu para entender? E outra coisa, o fantástico daí, ó. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma, certo? Tudo se transforma. Então, se você der uma olhada direitinho, lá na lei dos nós, que a gente viu, diz o seguinte: o somatório das correntes que chegam no nó é igual ao somatório das correntes que saem do nó. Então, se você olhar aqui, ó, como é que eu sei que está certo e tá perfeito, perfeito. Como é que você quer perfeito? Porque se você olhar aqui, ó, esse nó aqui, ó, tá chegando quanto? 4,5. O 1 é 3, o 2 é 1,5. 3 com 1,5, 4,5. Ou seja, chegou 4,5 e tá saindo 4,5. Nesse outro nó aqui, ó, tá chegando 3 e tá chegando 1,5. Ou seja, 3 com 1,5, 4,5. E tá saindo quanto? Os mesmos 4,5. Perfeito. Perfeito. Beleza? Deu para entender aí? Tranquilo? Ah, eu também podia perguntar o seguinte: beleza, você achou corrente, você achou tensão, você achou resistência, você tem tudo aí. Me diga qual é a potência dissipada em cada resistor desse. Você aplicava agora a fórmula de Pio. Pio, como você vai fazer para o resistor 1 e vai fazer para o resistor 2. Então, cada um no seu grupo, certo? Cada um no seu quadrado. Como é Pio, potência igual a corrente vezes tensão. Potência de 1 é igual a tensão de 1 vezes corrente. Corrente de 1 vezes tensão de 1. Potência de 1 é igual. Quanto é a corrente que está passando em 1? 3. Está aqui. Então, está aqui 3. Tensão de 1, está aqui em cima, 27. Então, 3 vezes 27, 81 watts. Então, minha potência em 1 é 81 watts. Já no potência 2, mesmo jeito, só que agora vai ser potência 2, corrente 2, tensão 2. Corrente 2, a gente achou 1,5, está aqui, vezes tensão em 2, 27. 1,5 vezes 27, 40,5. Então, a potência em 1 é igual a 81 watts e potência em 2, 40,5 watts. Beleza? Então, calculei também a potência em cada um. Agora, eu quero deixar aí para vocês na live amanhã, assim que a gente for começar, me lembra para a gente falar sobre isso, certo? Eu quero que vocês digam o seguinte: eu quero que vocês provem, presta atenção. Eu quero que vocês provem que essa potência aqui estão correta. Olha a pergunta. Eu quero que vocês provem que a potência 1 e a potência 2 estão corretas, certo? Ou seja, que não foi errado nada. Porque aqui, se você de repente erra um cálculo aqui, 3 vezes 27, você bota 70. Aí você, quando fosse provar, fazer o cálculozinho lá para provar, você ia ver que estava errado. Eita, então tem um negócio errado. E quando você fosse conferir, você vê, eu errei aqui, 3 vezes 27 não é 70, 3 vezes 27 é 81. Certo? Eu quero que vocês me mostrem como é que vocês provam que isso aqui está correto, que esses resultados estão corretos. Certo? Então aí são cenas para a live de amanhã. Beleza? Então na live de amanhã, espero que vocês tenham entendido essa questão. Na live de amanhã, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai provar essa questão dessa potência, me lembrem, a gente provar isso aí. Só que quem vai provar isso aí são vocês, certo? Vocês. Eu vou chamar aqui Joaquim dos Anzóis, Terezinha da Boca de Mel. Terezinha da Boca de Mel. E aí? Provou? Joãozinho dos Anzóis. E aí? Provou que a potência é aquela mesmo? Então vocês vão responder. Depois daí, o que é que a gente vai fazer? Tirar as dúvidas dessa questão que eu gravei agora. Depois que a gente tirar as dúvidas dessa questão que eu gravei agora, aí a gente vai para essa questãozinha aqui, ó. Eu quero fazer com essa questãozinha aqui, eu quero fazer pelo menos a passa amanhã na live, ver se eu consigo fazer, dá tempo. A gente vai fazer a resistência equivalente. Aí é essa questão aqui que eu quero que vocês vão fazer e vão me mandar até a próxima quarta-feira. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, é isso aí, certo? Cheiro no olho e até a live de vocês. Beleza?
Deixa eu só terminar de gravar aqui. Interromper a gravação.